Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 252º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 21 ao capítulo 21, versículo 1, livro de Eclesiastes, capítulo 5 e o livro de Gálatas, capítulo 3, dos versículos 21 ao capítulo 4, versículo 20. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 21 ao capítulo 21, versículo 1. A oração de Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus responde à oração. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse:
Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Deus salva o seu povo. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. O fim do reinado de Josafá. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel.
Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 1. Capítulo 20. Uma das principais conquistas de Josafá foi a derrota dos Moabitas, Amonitas e Edomitas, habitantes do Monte Seir. Ao ser informado de que uma grande força militar inimiga avançava em direção a Judá, o rei humilhou-se diante de Deus, convocou um jejum por toda a nação e incentivou o povo a buscar a face do Senhor. Em uma reunião pública em Jerusalém, Josafá orou a Deus pedindo direção e ajuda, fazendo o Senhor se lembrar de sua aliança com Abraão, conforme versículo 7, e de que o Altíssimo aceitou a oração de Salomão quando o rei dedicou o templo, conforme versículos 8 a 9, capítulo 6, versículos 12 ao capítulo 7, versículo 22. Deus prometeu que, se o povo olhasse na direção do templo e orasse, ele ouviria e responderia. Vendo o grande exército se aproximando, o rei pediu ao Senhor que julgasse o exército. O nome Josafá significa a quem Deus julga, ou seja, Deus defende sua causa. Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Após a oração de Josafá, veio uma declaração da palavra por meio de Jaaziel, assegurando ao rei e ao seu povo que o Senhor, de fato, interviria e daria a vitória a Judá. A batalha não é de vocês, mas de Deus, conforme versículo 15. O rei e o povo acreditaram na promessa do Senhor e o louvaram antes mesmo do início do confronto. No dia seguinte, Josafá enviou os cantores à frente de suas forças. Deus fez os 3 exércitos inimigos lutarem entre si e destruírem uns aos outros, deixando os despojos de guerra para o exército de Judá. Os soldados do Senhor louvaram a Deus antes e no momento da batalha. Agora, eles o adoravam no templo após a luta. Fé, oração e louvor são grandes armas espirituais. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Cuidado com os votos precipitados. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. A vaidade das riquezas. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora,
e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Salomão havia visitado a sala do tribunal, o mercado, a estrada e o palácio. Agora ele faz uma visita ao templo, aquele magnífico edifício cuja construção havia supervisionado. O monarca observou os adoradores indo e vindo, louvando a Deus, fazendo orações, sacrifícios e votos. Ele observou que muitos deles não eram de todo sinceros na adoração e deixavam o recinto sagrado em uma condição espiritual pior do que aquela do que havia entrado. Qual era o pecado deles? Eles deixavam de dar as devidas honras e referência a Deus. Seus atos de culto eram superficiais, insinceros e hipócritas. Compreendendo o versículo 1, o adorador precisava estar mais disposto a ouvir, ou seja, a obedecer à palavra de Deus. Sacrifícios não são substitutos para a obediência, assim como o rei Saul descobriu quando tentou encobrir sua insubmissão com promessas piedosas, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículos 12 a 23. Talvez ofertas nas mãos, sem uma fé obediente no coração, caracteriza o sacrifício dos tolos, porque somente um tolo pensa que pode enganar Deus. O tolo pensa que está fazendo bem, enquanto na verdade está praticando mal. E Deus sabe disso. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Se tivéssemos o privilégio de apresentar nossas necessidades e solicitações ao governador ou ao presidente, prepararíamos cuidadosamente as palavras e nos comportaríamos de modo apropriado? Não é verdade? Pois muito mais importante era preparar-se para ir ao trono do Deus Todo-Poderoso. No entanto, muitas pessoas oram de uma maneira leviana, como se não soubessem nada sobre o temor ao Senhor. Quando você orar, fique atento para não proferir palavras precipitadas ou mesmo falar em excesso. Conforme Mateus 6, versículo 7, o segredo da oração que é aceita é coração preparado. Conforme Salmos 141, versículos 1 a 3, porque a boca fala o que o coração contém. Referência a Mateus 12, versículos 34 a 37.
Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. O mestre alerta sobre 2 pecados. O primeiro é fazer um voto sem intenção de mantê-lo. Em outras palavras, mentir para Deus. O segundo pecado é fazer o voto e demorar-se em cumpri-lo, na expectativa de livrar-se do compromisso. Compreendendo o versículo 7, as pessoas fazem promessas vazias porque vivem em um mundo de sonhos religiosos. Elas pensam que suas palavras são a mesma coisa que ações. Sua adoração não é séria, pois as palavras que proferem não são confiáveis. Elas praticam uma religião de faz de conta que não glorifica a Deus nem constrói um caráter cristão. Compreendendo o versículo 10, algumas pessoas tratam o dinheiro como se ele fosse um Deus. Elas o amam, fazem sacrifícios por ele, pensam que ele pode fazer tudo. A mente delas pensa apenas em dinheiro e sua vida é dominada pela ânsia de ganhar mais dinheiro e guardá-lo. Mas quem ama o dinheiro não pode ser satisfeito por ele. Não é importante quanto tem em sua conta bancária, pois o coração humano foi feito para ser satisfeito apenas por Deus, conforme capítulo 3, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Lembre-se que Salomão não está defendendo nem a pobreza nem a riqueza, porque ambas têm problemas, conforme Provérbios 30, versículos 7 a 9. O mestre está advertindo seus ouvintes contra o amor ao dinheiro e as ilusões que a riqueza pode trazer. Nos versículos finais do capítulo afirmou mais uma vez a importância de aceitar nossa posição na vida e desfrutarmos das bênçãos que Deus nos dá. O que é bom, conforme Eclesiastes 5, versículo 18, é trabalhar fielmente, desfrutar a vida e aceitar tudo como dom da graça de Deus. Salomão deu este sábio conselho antes de capítulo 2, versículo 24 e capítulo 3, versículos 12 a 13, versículo 22. E vai repeti-lo pelo menos 3 vezes mais antes de terminar seu sermão. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 5, trago o versículo 20. Salomão acrescentou outro pensamento importante à sua reflexão. A capacidade de desfrutar as bênçãos da vida também é um dom de Deus. O sábio rei vai expandir esse pensamento no próximo capítulo e apontar a infelicidade das pessoas que buscam riqueza, mas não são capazes de apreciá-la. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 4, versículo 20. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A nossa filiação em Cristo. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 4, versículo 20. Capítulo 3. Exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Um leitor atento não pode deixar de fazer estas perguntas. O que está acontecendo aqui? Deus está se contradizendo? Paulo revelou seu profundo conhecimento sobre os meios e os propósitos do Senhor. Ele não disse que a lei contradiz a promessa, mas sim que ela coopera com a promessa no cumprimento dos propósitos divinos. Embora lei e graça pareçam ser contrárias uma à outra, se formos fundo o suficiente, veremos que elas, na verdade, se complementam. A lei não foi dada para conceder vida, conforme versículo 21, ela foi dada para revelar o pecado, conforme versículos 19 e 22. A lei foi dada para preparar o caminho para Cristo. Referência versículos 23 a 26. Exposição bíblica dos versículos 26 a 29. Esta seção de Gálatas é valiosa para nós enquanto lemos as Escrituras do Antigo Testamento. Ela nos mostra que as lições espirituais do Antigo Testamento não são somente para os judeus, mas têm aplicação para os cristãos de hoje, conforme Romanos 15, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 e 12. No Antigo Testamento temos a preparação para Cristo nos Evangelhos. Temos a apresentação de Cristo e, de Atos a Apocalipse, temos a apropriação de Cristo. Versículo 27, a expressão de Cristo se revestiram descreve a mudança de roupa. O cristão deixou de lado as vestes sujas do pecado, conforme Isaías 64, versículo 6, e, pela fé, recebeu as vestes da justiça em Jesus, conforme Colossenses 3, versículos 8 a 15. Mas, para os Gálatas, essa ideia de trocar de roupa teria mais um significado. Quando a criança romana atingia a maioridade, ela deixava as roupas infantis e colocava a toga do cidadão adulto. O cristão em Jesus não é apenas uma criança de Deus, ele também é um filho de Deus, conforme Gálatas 3, versículo 26, onde filhos dá a ideia de adultos.
O cristão tem um status de adulto diante de Deus. Então, por que voltar à infância da lei? Compreendendo o capítulo 4, dos versículos 1 a 20, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Entre as bênçãos da experiência cristã está a adoção, conforme versículo 5 e Efésios 1, versículo 5. Nossa adoção na família de Deus é diferente da forma como uma criança sem lar torna-se membro de uma família amorosa em nossa própria sociedade. A única maneira de entrar na família de Deus se dá por meio da regeneração do nascer de novo, conforme João 3, versículo 3. A palavra usada no Novo Testamento para a adoção significa pôr-se como filho adulto. Ela tem a ver com a nossa posição na família de Deus. Não somos crianças, mas filhos adultos, com todos os privilégios desta posição. Quando um pecador crê em Cristo e é salvo, no que se refere à sua condição, ele é um bebê espiritual que precisa crescer, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3. Mas, em se tratando de sua posição, ele é um filho adulto que se pode usar a riqueza do Pai e exercer todos os privilégios maravilhosos de sua posição filial. Compreendendo o versículo 10, o legalismo apela à carne. A carne gosta de ser religiosa, obedecer à lei, observar ocasiões sagradas e até jejuar. É claro que não há nada de errado com obediência, jejum ou momentos solenes de adoração espiritual, desde que o Espírito Santo seja quem motiva e capacita. O legalista inventa seu sistema que satisfaz seus sentidos. Ele não pode andar pela fé, tem de andar de acordo com o que vê, ouve, prova, cheira e sente. As coisas externas são apenas janelas pelas quais a fé percebe as eternas. Elas não são um fim em si mesmas. A pessoa que depende de religião pode se avaliar e se comparar com os outros. Este é um outro fascínio pelo legalismo, mas o verdadeiro cristão se avalia com Cristo, não com outros cristãos, conforme Efésios 4, versículos 11 a 12. Não há espaço para orgulho na caminhada espiritual do cristão que vive pela graça. Contudo, o legalista sempre se vangloria de suas realizações e de seus convertidos, conforme Gálatas 6, versículos 13 a 14. Sim, há um fascínio pela lei, mas ela é apenas a isca que leva a uma armadilha e, uma vez que o cristão morde a isca, ele se vê escravo. É muito melhor aceitar Deus em sua palavra e descansar em sua graça. Compreendendo o versículo 12, o legalismo, então, não é um passo para a maturidade, é um passo de volta à infância. A lei não era a revelação final de Deus, era apenas a preparação para essa revelação final em Cristo. É importante que uma pessoa conheça o alfabeto de Cristo, porque ele é o fundamento para a compreensão de toda a língua. Mas o homem que se senta em uma biblioteca e receita o alfabeto, em vez de ler as grandes obras literárias à sua volta, está mostrando que é imaturo e ignorante e que lhe falta sabedoria. Debaixo da lei, os judeus eram como crianças no cativeiro e não filhos, desfrutando da liberdade. E eu encerro a compreensão no livro de Gálatas, capítulo 4, dos versículos 1 a 20. Trago a exposição bíblica dos versículos 17 a 20. O verdadeiro servo de Deus não usa as pessoas para edificar a si mesmo ou sua obra. Ele ministra na vida delas com amor para ajudá-las a conhecer melhor Cristo e glorificá-lo. Cuidado com aquele obreiro religioso que quer sua fidelidade exclusiva, argumentando ser ele o único que está certo. Ele usará você enquanto puder e depois irá deixá-lo por outra pessoa. E você cairá de forma dolorosa. Cabe ao líder espiritual levar as pessoas a amarem e seguirem Cristo e não promover a si mesmo e seu ministério.
As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.